Olá, amados aqui da Sala de Justiça. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o caso é da família Alex Murdaugh, que se tornou um dos maiores escândalos criminais dos Estados Unidos, porque mistura poder, dinheiro, corrupção, assassinatos e uma dinastia jurídica que dominou parte da Carolina do Sul por quase 100 anos. A família Murdaugh, meus amados, era extremamente influente na região de Low Country, Carolina do Sul, com 3 gerações ocupando cargos importantes no sistema judicial local. E tudo começou a desmoronar em 7 de junho de 2021, quando Alex Murdaugh ligou para a polícia dizendo ter encontrado sua esposa, Maddie Murdaugh, e seu filho, Paul Murdaugh, mortos na propriedade da família chamada Moselle. Paul foi morto com disparos de espingarda, enquanto Maddie foi atingida várias vezes com um rifle. No início, Alex tentou convencer investigadores de que assassinos desconhecidos eram responsáveis pelo crime. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como Alex cometeu esses crimes. Enquanto isso, na Sala de Justiça, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever agora no começo do vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Agora, sem mais enrolação, bora para a história? E então, meus amados, o caso ficou ainda mais chocante, porque pouco antes dos assassinatos, Alex estava sendo pressionado por enormes problemas financeiros. Promotores descobriram que ele roubou milhões de dólares de clientes, amigos e até da família de sua antiga governanta, Gloria Satterfield. Ele teria usado contas falsas e esquemas fraudulentos para esconder dinheiro durante anos. Como pode um pai matar a esposa e o filho por causa de dinheiro? É inadmissível uma coisa dessa. As autoridades acreditam que Alex matou a esposa e o filho tentando gerar simpatia pública e desviar a atenção dos crimes financeiros que estavam prestes a ser descobertos. Uma das provas mais importantes no julgamento foi um vídeo gravado por Paul minutos antes da morte. O vídeo mostrava Alex perto dos canis da propriedade pouco antes dos assassinatos, contradizendo completamente sua versão inicial para a polícia. Isso destruiu sua credibilidade diante do júri. E não parou por aí não, meus amados. Teve mais coisa. O escândalo ficou ainda maior porque outras mortes misteriosas passaram a ser associadas ao nome da família. Entre elas está o caso de Stephen Smith, encontrado morto em 2015 em uma estrada rural, e o acidente de barco envolvendo Paul Murdaugh, que matou Mallory Beach em 2019. Esses casos aumentaram ainda mais a suspeita pública sobre o poder e a influência da família na região. O caso virou documentário, séries e livros, porque parecia uma história impossível de acreditar. Uma família poderosa, conhecida por controlar o sistema judicial local, acabou envolvida em assassinatos, corrupção, fraude milionária e mortes misteriosas. Em 2026, surgiu uma nova reviravolta, quando a Suprema Corte da Carolina do Sul determinou um novo julgamento para Alex no caso dos assassinatos, alegando possível interferência indevida no júri durante o primeiro julgamento. Vai vendo, meus amados. Mesmo assim, ele continua preso devido às condenações por crimes financeiros. E durante décadas, o sobrenome Murdaugh era praticamente intocável no sul da Carolina do Sul. A família construiu um império jurídico tão poderoso que muitas pessoas acreditavam que ninguém ousava enfrentar os Murdaugh dentro dos tribunais. 3 gerações da família ocuparam cargos de promotores na região conhecida como Low Country, e isso criou uma imagem quase assustadora de influência absoluta. Pessoas comuns viam os Murdaugh como uma espécie de dinastia americana, cercada por riqueza, conexões políticas e respeito público. Mas por trás da fachada elegante existia um mundo marcado por vícios, manipulação, escândalos financeiros e segredos sombrios. No centro dessa história estava Alex Murdaugh, um advogado conhecido por seu comportamento amigável,
mas que escondia uma vida dupla devastadora. O público começou a desconfiar que algo estranho acontecia ao redor da família depois da morte misteriosa da governanta Gloria Satterfield, em 2018. Oficialmente, ela teria sofrido um acidente dentro da propriedade da família. A morte de Gloria continua cercada por dúvidas, teorias e detalhes extremamente estranhos, que até hoje assustam quem acompanha o caso da família Murdaugh. Oficialmente, Gloria morreu após um suposto acidente dentro da propriedade Moselle, a fazenda da família na Carolina do Sul. Segundo a versão apresentada inicialmente por Alex, Gloria teria tropeçado nos cachorros da família enquanto subia as escadas da casa, em 2 de fevereiro de 2018. A queda teria causado ferimentos graves na cabeça. Ela foi levada ao hospital, mas nunca conseguiu se recuperar totalmente. Cerca de 3 semanas depois, em 26 de fevereiro de 2018, Gloria morreu devido às complicações dos ferimentos, incluindo um grave sangramento cerebral e um AVC. O que parecia um acidente doméstico simples começou a se transformar em algo sombrio quando investigadores descobriram que vários detalhes importantes simplesmente não batiam. O primeiro detalhe assustador foi o fato de que nenhuma autópsia foi realizada no corpo de Gloria no momento da morte. Além disso, o caso não foi comunicado corretamente ao legista local, algo considerado extremamente incomum em mortes envolvendo quedas graves. Ainda mais estranho, o atestado de óbito classificou a morte como natural, mesmo ela tendo sofrido lesões traumáticas após uma queda. Mais tarde, as autoridades afirmaram que essa classificação não fazia sentido diante das circunstâncias apresentadas. E conforme o escândalo Murdaugh crescia nacionalmente, investigadores começaram a acreditar que algo importante poderia estar escondido. Em 2021, a Polícia Estadual da Carolina do Sul reabriu oficialmente as investigações da morte de Gloria. Em 2022, o corpo dela chegou a ser exumado para novas análises forenses. O público ficou chocado porque parecia que uma mulher simples, que trabalhou durante mais de 20 anos para a família, talvez nunca tivesse recebido uma investigação adequada. O caso ficou ainda mais perturbador quando Alex Murdaugh admitiu anos depois que havia mentido sobre a história dos cachorros terem causado a queda. Em documentos judiciais, seus próprios advogados afirmaram que os cães não tiveram participação no acidente e que essa narrativa foi inventada. E isso explodiu como uma bomba na mídia americana. De repente, milhões de pessoas passaram a questionar: então, como Gloria realmente caiu? O que aconteceu naquela manhã dentro da propriedade Moselle? E até hoje, ninguém conseguiu responder isso de forma definitiva. Não existem provas oficiais de assassinato, mas as contradições criam um enorme clima de mistério ao redor da morte dela. E então veio a parte mais cruel de toda a história. Após a morte de Gloria, Alex convenceu os filhos dela a entrarem com um processo judicial para receber dinheiro do seguro da família. Eles acreditavam que Alex estava tentando ajudá-los. Mas os promotores descobriram depois que milhões de dólares pagos pelas seguradoras desapareceram em contas ligadas ao próprio Alex Murdaugh. Os filhos de Gloria praticamente não receberam o dinheiro que deveria ajudá-los após a perda da mãe. Para muitos investigadores e jornalistas, esse momento revelou algo assustador. Alex teria usado a morte de uma mulher que confiava nele para aplicar um gigantesco esquema de fraude. Isso transformou Gloria em uma das figuras mais trágicas de toda a saga Murdaugh. Uma mulher humilde, leal à família durante décadas, cuja morte misteriosa acabou se tornando uma peça central na queda de um dos sobrenomes mais poderosos da Carolina do Sul. Esse, minha gente, foi apenas o começo do pesadelo. Quanto mais as autoridades investigavam, mais encontravam vítimas, fraudes e histórias assustadoras ligadas ao nome Murdaugh. O que parecia ser apenas uma poderosa família tradicional
começava lentamente a se transformar em um dos casos criminais mais perturbadores da América moderna. Mas o verdadeiro colapso da família começou por causa de Paul Murdaugh. Paul Murdaugh era o filho mais novo de Alex Murdaugh e Maddie Murdaugh. Ele nasceu em 14 de abril de 1999 e cresceu cercado pelo enorme poder e prestígio da família, na Carolina do Sul. E desde pequeno, Paul viveu em um ambiente de luxo, fazendas gigantescas, caçadas, barcos e influência política. Amigos diziam que ele adorava atividades ao ar livre, pescaria e caça, algo extremamente comum entre famílias tradicionais da região conhecida como Long Country. Paul estudava na Universidade da Carolina do Sul e também trabalhava durante o verão no negócio da família ligado à venda de tratores, administrado por seu tio John Marvin Murdaugh. Apesar da imagem de jovem rico e privilegiado, pessoas próximas diziam que Paul tinha um comportamento explosivo quando bebia álcool. Alguns amigos chegaram a afirmar que ele parecia se transformar em outra pessoa quando estava bêbado, usando até o apelido Timmy para descrever essa mudança agressiva de personalidade. Paul não era casado e também não tinha filhos. Na época de sua morte, ele tinha apenas 22 anos. E sua vida estava mergulhada em polêmicas por causa do acidente de barco que matou Mallory Beach em fevereiro de 2019. Naquela noite, Paul e amigos passaram horas bebendo antes de embarcarem no barco da família. Testemunhas disseram que ele estava extremamente alcoolizado, agindo de maneira arrogante e perigosa. O barco acabou colidindo violentamente contra uma ponte durante a madrugada. Mallory desapareceu na água escura e seu corpo foi encontrado dias depois. Paul foi acusado criminalmente por dirigir embriagado e causar a morte da jovem. O caso gerou enorme revolta pública porque muitas pessoas acreditavam que a família Murdaugh tentava usar a influência política para proteger Paul das consequências legais. Com certeza, né, amados, eles fizeram isso. Mas não adiantou, porque o acidente destruiu completamente a reputação pública da família. E pela primeira vez, o sobrenome Murdaugh começou a ser visto não como símbolo de poder, mas como símbolo de privilégio e impunidade. Enquanto enfrentava acusações criminais, Paul continuava vivendo sob intensa pressão da mídia. Pessoas próximas afirmavam que ele parecia abalado emocionalmente após a morte de Mallory, mas também havia relatos de que continuava frequentando festas e tentando manter uma rotina aparentemente normal. Tudo isso aumentava ainda mais a raiva pública, com certeza. Muitos moradores da região acreditavam que finalmente alguém da poderosa família seria responsabilizado diante da justiça. Só que, antes do julgamento acontecer, algo ainda mais chocante aconteceu. Em 7 de junho de 2021, Paul foi assassinado brutalmente junto da própria mãe na propriedade Moselle. A morte de Paul chocou os Estados Unidos porque muitos inicialmente acreditavam que o assassinato poderia ser vingança pelo acidente de barco. Mas conforme as investigações avançaram, os detetives começaram a suspeitar de algo ainda mais perturbador. O principal suspeito passou a ser o próprio pai dele, Alex Murdaugh. Durante o julgamento, promotores apresentaram evidências mostrando que Alex enfrentava colapso financeiro, roubo milionário de clientes e risco iminente de exposição pública. Segundo a acusação, Alex teria assassinado Maddie e Paul para criar distração emocional enquanto seus crimes financeiros vinham à tona. Olha que absurdo isso. Matar pessoas para esconder outro crime. Uma das provas mais devastadoras foi um vídeo gravado pelo próprio Paul minutos antes da morte. O celular capturou a voz de Alex perto da cena do crime, contradizendo completamente sua versão para a polícia. Aquela gravação acabou se tornando uma das evidências mais famosas do caso. O jovem, que durante anos viveu cercado por riqueza, festas e privilégios, acabou se tornando peça central na queda completa de uma das famílias mais poderosas da América.
Então, meus amados, vocês devem estar se perguntando: e quem era a jovem chamada Mallory Beach? Mallory Beach era uma jovem de apenas 19 anos que vivia na Carolina do Sul e tinha a vida inteira pela frente quando acabou entrando, sem imaginar, em uma das histórias criminais mais chocantes dos Estados Unidos. Amigos e familiares descreviam Mallory como uma garota extremamente carismática, divertida e cheia de energia. Ela havia se formado na Wade Hampton High School, trabalhava em uma loja de roupas e sonhava em seguir carreira ligada à decoração de interiores e moda. Pessoas próximas diziam que ela amava animais e sempre tentava ajudar cães abandonados. Sua mãe contou em entrevistas que Mallory tinha uma personalidade leve, brincalhona e conseguia iluminar qualquer ambiente em que entrava. E ela namorava Anthony Koch, e os dois eram considerados um casal muito unido. Nada naquela noite indicava que a vida dela terminaria de forma tão brutal e tão ligada ao sobrenome Murdaugh. Na noite de 23 de fevereiro de 2019, Mallory saiu com amigos para participar de uma confraternização conhecida como Oyster Roast, uma festa muito comum na região sul dos Estados Unidos. O grupo incluía Paul Murdaugh, sua namorada Morgan Dockett, Anthony Cook, Connor Cook e Millie Altman. Todos eram muito jovens. Antes da festa, Paul usou o documento de identidade do irmão mais velho, Buster Murdaugh, para comprar bebidas alcoólicas ilegalmente em uma loja de conveniência. Imagens de seguranças mostraram Paul comprando álcool, mesmo sendo menor de idade. Depois disso, o grupo embarcou no barco da família Murdaugh para seguir até a festa. O problema é que praticamente todos estavam bebendo, especialmente Paul. Conforme a noite avançava, testemunhas disseram que Paul começou a agir de maneira agressiva, imprevisível e extremamente perigosa. Amigos imploravam várias vezes para que outra pessoa conduzisse o barco, mas ele se recusava a entregar o controle. Alguns passageiros chegaram a entrar em pânico, porque o barco acelerava no meio da escuridão total enquanto Paul gritava, discutia e ignorava completamente os pedidos para diminuir a velocidade. Por volta das 2h17 da manhã, aconteceu o horror. O barco bateu violentamente contra uma pilastra da ponte Arches Creek Bridge, perto da Paris Island. O impacto lançou os passageiros para dentro da água gelada e escura. No caos da colisão, Mallory desapareceu completamente. Enquanto alguns sobreviventes gritavam desesperados tentando entender o que havia acontecido, Anthony Cook percebeu que sua namorada não estava mais ali. Equipes de resgates passaram horas procurando no rio durante a madrugada, mas não conseguiram encontrá-la. O desespero da família aumentava a cada minuto. E então, 8 dias depois, voluntários localizaram o corpo de Mallory a quilômetros do local da colisão. A causa da morte foi afogamento associado a forte trauma causada pelo impacto. A tragédia destruiu emocionalmente a comunidade inteira e mudou completamente a percepção pública sobre a família Murdaugh. E pela primeira vez, muitas pessoas passaram a acreditar que o sobrenome poderoso da família estava protegendo Paul das consequências legais. O acidente acabou se tornando a primeira peça do dominó que derrubaria todo o Império Murdaugh nos anos seguintes. A família de Mallory Beach iniciou um processo milionário contra Alex e Paul, e os advogados da família pressionavam para ter acesso às finanças da família. E quem era Alex Murdaugh? Alex Murdaugh era um advogado extremamente poderoso no estado da Carolina do Sul e fazia parte de uma das famílias mais influentes da região conhecida como Low Country. Durante quase um século, os Murdaugh dominaram tribunais, investigações e cargos ligados à justiça local. O sobrenome da família era tão respeitado e ao mesmo tempo temido que muitas pessoas acreditavam que ninguém conseguia enfrentar os Murdaugh dentro do sistema judicial.
Alex nasceu em 27 de maio de 1968 e cresceu cercado por riqueza, conexões políticas e privilégios. Seu pai, avô e bisavô foram promotores da região durante décadas. Depois de estudar direito na Universidade da Carolina do Sul, Alex entrou para o famoso escritório da família, conhecido como PMPED, especializado em processos milionários de danos pessoais. E ele era conhecido por sua personalidade amigável, seu jeito sociável e sua habilidade de convencer pessoas facilmente. Por muitos anos, Alex parecia viver a vida perfeita: mansões, propriedades rurais gigantescas, barcos, influência política e milhões de dólares circulando ao seu redor. Mas por trás da imagem de advogado bem-sucedido, existia uma realidade muito mais sombria. Investigadores descobriram depois que Alex roubava dinheiro de clientes, manipulava acordos financeiros e desviava milhões de dólares havia anos para sustentar vício em opioides e um estilo de vida luxuoso. Alex era casado com Maddie Murdock desde 1993. Os dois se conheceram ainda jovens, quando estudavam na universidade. Maddie era vista como uma mulher elegante, ligada à vida social da elite da Carolina do Sul. Juntos, tiveram 2 filhos, Buster Murdock e Paul Murdock. A família aparentava viver uma vida perfeita. Eles possuíam propriedades luxuosas, incluindo a famosa fazenda Moselle, usada para caça, pescaria e encontros familiares. Fotos antigas mostram viagens, festas, barcos e uma viagem pública da união familiar. Mas, conforme os problemas financeiros de Alex começaram a crescer, pessoas próximas afirmaram que o casamento dele e de Maddie estava ficando cada vez mais distante. Surgiram relatos de que Maddie passava mais tempo longe da propriedade principal e que o relacionamento enfrentava uma crise séria pouco antes dos assassinatos. Algumas fontes chegaram a afirmar que ela consultou advogados sobre possível divórcio, embora isso nunca tenha sido oficialmente confirmado pelas autoridades. A vida de Alex começou a desmoronar completamente depois do acidente de barco envolvendo Paul e a morte de Mallory Beach em 2019. O processo milionário movido pela família Beach ameaçava expor as finanças secretas de Alex. Enquanto isso, seus roubos dentro do escritório começavam a ser descobertos. Promotores afirmavam mais tarde que Alex estava desesperado, atolado em dívidas, dependente de drogas e com medo de perder tudo. E isso era extremamente perigoso para Alex, porque seus esquemas financeiros secretos poderiam finalmente ser expostos. O processo do acidente de barco passou a ameaçar não apenas a reputação da família, mas também toda a estrutura de mentiras construída durante anos. E enquanto a imprensa acompanhava o caso diariamente, Alex enfrentava dívidas gigantescas, dependência severa de opioides e suspeitas crescentes de roubo de dinheiro de clientes. O império estava começando a desmoronar. E então aconteceu algo que chocaria o país inteiro. Na noite de 7 de junho de 2021, Maddie e Paul Murdock apareceram mortos a tiros dentro da propriedade Moselle. E o homem que ligou desesperado para a polícia naquela noite foi justamente Alex Murdock. Quando a polícia chegou à propriedade Moselle, encontrou uma cena digna de filme de terror. Ai, que tristeza, gente. Já imaginou encontrar isso? Ai, deve ser terrível. Maddie Murdock estava caída perto dos canis da fazenda, atingida múltiplas vezes por tiros de rifle. Poucos metros dali estava Paul, morto de forma extremamente violenta após disparos devastadores de espingarda. Os investigadores perceberam rapidamente que aquilo não parecia um ataque aleatório. Havia algo estranho no comportamento de Alex. Em alguns momentos ele chorava desesperadamente, em outros parecia incrivelmente calmo. No início, Alex afirmou que não estava perto dos canis no momento do crime. Ele contou à polícia que havia visitado sua mãe doente e encontrou os corpos quando voltou para casa. Mas tudo mudou por causa de um detalhe assustador. Poucos minutos antes de morrer,
Paul havia gravado um vídeo no celular tentando registrar um problema com um cachorro na propriedade. O vídeo parecia simples, até os investigadores ouvirem uma voz ao fundo. Era Alex. Isso destruiu completamente sua história. Ele havia mentido sobre sua localização. A prova virou o coração do julgamento. Promotores argumentaram que Alex matou a própria esposa e o próprio filho para criar distração emocional enquanto seus crimes financeiros explodiam ao redor dele. Meu Deus, até onde o ser humano é capaz de chegar por conta de dinheiro? Hein? O júri ouviu semanas de testemunhos perturbadores sobre roubos milionários, manipulações e vício em drogas. Em março de 2023, Alex foi considerado culpado pelos assassinatos e condenado à prisão perpétua. O homem que durante anos representou o poder absoluto agora entrava algemado em uma cela, enquanto o país inteiro assistia à queda brutal da dinastia Murdoch. Mas, amados, pensa que acabou? Não acabou, não. Tem mais história. O caso ficou ainda mais sombrio quando investigadores começaram a revistar outras mortes misteriosas ligadas ao nome da família. Uma das histórias mais assustadoras envolve Stephen Smith. Em 2015, Stephen foi encontrado morto no meio de uma estrada rural. A morte de Stephen Smith continua sendo um dos maiores mistérios ligados ao universo sombrio da família. Stephen tinha apenas 19 anos quando seu corpo foi encontrado em 8 de julho de 2015, no meio de uma estrada isolada no condado de Hampton, Carolina do Sul. Ele era descrito por amigos como um jovem inteligente, educado e extremamente gentil. Stephen sonhava em se tornar médico e estudava enfermagem. Sua família dizia que ele trabalhava duro para construir um futuro melhor e que jamais se envolveria em situações perigosas. Mas naquela madrugada, algo aconteceu em uma estrada escura conhecida como Sandy Run Road, e até hoje ninguém conseguiu explicar completamente o que realmente ocorreu. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo de Stephen deitado no meio da pista com ferimentos graves na cabeça. O detalhe assustador é que a cena simplesmente não parecia um atropelamento comum. Não havia destroços espalhados, marcas de frenagem, peças de carro ou sinais típicos de colisão violenta. Isso imediatamente deixou investigadores confusos. Inicialmente, autoridades sugeriram que Stephen poderia ter sido vítima de um atropelamento seguido de fuga. Porém, médicos e investigadores começaram a notar detalhes extremamente estranhos. O principal ferimento estava concentrado na cabeça, enquanto o resto do corpo apresentava poucos traumas. Em acidentes de atropelamento, normalmente existem múltiplas fraturas, lesões nas pernas, danos extensos no corpo e sinais claros de impacto. No caso de Stephen, muitos especialistas acreditavam que os ferimentos pareciam mais compatíveis com agressão direta do que com acidente automobilístico. Conforme a investigação avançava, começavam a surgir rumores explosivos envolvendo o sobrenome Murdoch. Diversas pessoas mencionaram possíveis conexões entre Stephen e Buster Murdoch, embora nenhuma prova oficial tenha confirmado qualquer relacionamento entre os dois. Estranho, né? O nome da família apareceu repetidamente em entrevistas feitas pela polícia com moradores locais. Isso chamou enorme atenção porque os Murdoch já eram conhecidos por sua influência gigantesca na região. Muitos moradores passaram a suspeitar que o caso talvez estivesse sendo abafado. Durante anos, o caso ficou praticamente parado. A família de Stephen continuava insistindo que ele não morreu em um simples atropelamento. Sua mãe, Sandy Smith, deu inúmeras entrevistas emocionantes dizendo acreditar que seu filho foi assassinado. Tudo mudou novamente após os assassinatos de Maddie e Paul Murdoch em 2021. Enquanto investigavam a família Murdoch, agentes encontraram novas informações relacionadas à morte de Stephen. Isso levou a Divisão Estadual de Aplicação da Lei da Carolina do Sul a reabrir oficialmente o caso.
O público americano ficou obcecado pela história, porque parecia que toda a tragédia misteriosa daquela região acabava levando ao mesmo sobrenome poderoso. E em 2023, o corpo de Steve foi exumado para uma nova autópsia independente financiada por arrecadações públicas. Especialistas passaram a analisar novamente os ferimentos para descobrir se ele realmente foi atropelado ou se sofreu algum tipo de ataque violento. E até hoje, ninguém foi preso pela morte dele. Oficialmente, o caso permanece sem solução. E é isso exatamente que torna essa história tão assustadora. Um jovem encontrado morto em uma estrada escura. Versões contraditórias, rumores envolvendo uma família influente e perguntas que continuam sem respostas mais de uma década depois. O público ficou obcecado pelo caso porque ele parecia revelar algo muito maior. Uma rede de influência, medo e silêncio que teria protegido a família durante décadas. Documentários, podcasts e séries começaram a surgir em velocidade impressionante. Pessoas que antes tinham medo de falar começaram finalmente a contar histórias sobre privilégios, intimidações e comportamentos suspeitos ligados aos Murdaugh. E quanto mais detalhes apareciam, mais assustadora a história se tornava. O caso deixou de ser apenas sobre um assassinato. Ele passou a simbolizar a queda de uma família poderosa acusada de manipular um sistema inteiro enquanto escondia segredos devastadores atrás de riqueza e prestígio. E hoje, amados, a principal pessoa presa em todo o escândalo da família Murdaugh é Alex Murdaugh. Durante anos, ele foi um advogado poderoso e respeitado no sul da Carolina do Sul, mas acabou se tornando o centro de um dos maiores casos criminais da América, como nós já falamos na história. Inicialmente, Alex foi condenado em 2023 pelo assassinato da esposa e do filho. O juiz declarou 2 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E a sentença chocou os Estados Unidos porque representava a queda completa de uma dinastia jurídica que dominava os tribunais havia quase um século. Isso é muito tempo, meus amados, muito tempo para uma família sozinha dominar todo um sistema jurídico. Porém, em maio de 2026, a Suprema Corte da Carolina do Sul anulou oficialmente as condenações por assassinato e determinou um novo julgamento, alegando interferência indevida da funcionária do tribunal Becky Hill no júri do caso. Era só o que nos faltava, não é, amados? Que absurdo. E mesmo com a anulação, Alex continua preso porque também foi condenado por dezenas de crimes financeiros gigantescos envolvendo fraude, lavagem de dinheiro e roubo de milhões de dólares de clientes e pessoas vulneráveis. As investigações descobriram que Alex roubou cerca de 12 milhões de dólares de clientes, incluindo vítimas de acidentes graves, pessoas pobres e até mesmo a família da governanta Gloria Satterfield. Promotores afirmaram que ele manipulava acordos judiciais, criava contas falsas e desviava dinheiro havia anos para sustentar seu estilo de vida milionário e seu vício em opioides. Em 2024, Alex recebeu uma sentença federal de 40 anos de prisão pelos crimes financeiros. Além disso, ele também recebeu outra condenação estadual ligada às fraudes. Somadas as penas, praticamente garante que ele passará o resto da vida atrás das grades, mesmo enquanto aguarda o novo julgamento pelos assassinatos da esposa e do filho. Atualmente, ele permanece preso em uma penitenciária de segurança máxima da Carolina do Sul. Outro nome importante nessa história é Rebecca Hill. Ela não foi presa por assassinato, mas acabou envolvida em um enorme escândalo após ser acusada de influenciar jurados durante o julgamento de Alex. E segundo a Suprema Corte da Carolina do Sul, Beck teria feito comentários inadequados sobre Alex durante o processo, comprometendo a imparcialidade do júri. Ela também foi acusada de usar o caso para promover um livro sobre o julgamento. Beck acabou enfrentando acusações ligadas à obstrução de justiça, perjúrio e má conduta pública.
O escândalo foi tão grande que acabou provocando a anulação histórica da condenação de Alex pelos assassinatos. Rebecca Hill, também conhecida como Becky Hill, era a secretária oficial da Corte do Condado de Colleton, na Carolina do Sul, durante o julgamento de Alex Murdaugh em 2023. Em teoria, sua função era extremamente importante e deveria ser totalmente imparcial. Ela era responsável por auxiliar o funcionamento do tribunal, administrar documentos, supervisionar jurados e garantir que tudo acontecesse de forma correta durante um dos julgamentos mais famosos dos Estados Unidos. No começo, Beck foi vista pela mídia quase como uma figura heróica do tribunal. Ela aparecia sorrindo diante das câmeras, conversava com jornalistas e parecia gostar da enorme atenção nacional que o caso recebia. Muitos veículos chegaram a descrevê-la como uma mulher simples da cidade pequena que acabou no centro do chamado julgamento do século. Mas conforme o tempo passou, investigadores começaram a perceber que algo muito estranho acontecia nos bastidores daquele tribunal. Após a condenação de Alex Murdaugh pelos assassinatos de Maggie e de Paul, Becky Hill começou a ganhar fama nacional. Ela participou de entrevistas, apareceu em programas de televisão e até lançou um livro chamado Behind the Door of Justice, onde descrevia bastidores secretos do julgamento. E foi exatamente aí que começou o escândalo que abalaria todo o caso Murdaugh. Advogados de Alex começaram a acusar Beck de ter influenciado os jurados durante o julgamento. Segundo depoimentos apresentados mais tarde à Suprema Corte da Carolina do Sul, Beck teria feito comentários negativos sobre Alex enquanto o júri ainda analisava o caso. Alguns jurados afirmaram que ela dizia para eles não serem enganados pelo testemunho de Alex e prestassem atenção em seu comportamento no tribunal. E isso é considerado extremamente grave, porque qualquer tentativa de influenciar jurados pode destruir completamente a imparcialidade de um julgamento criminal, com certeza. As acusações contra Beck ficaram ainda mais explosivas quando investigadores descobriram outros comportamentos suspeitos. Ela foi acusada de usar a fama do julgamento para promover seu livro e lucrar financeiramente com o caso. As autoridades também afirmaram que Beck permitiu acesso inadequado a provas sigilosas do tribunal, incluindo fotos extremamente gráficas da cena do crime, e em 2025, Becky Hill se declarou culpada de acusações envolvendo obstrução de justiça, perjúrio e má conduta pública. Apesar disso, ela acabou recebendo liberdade condicional em vez de prisão. O dano, porém, já estava feito. Em maio de 2026, a Suprema Corte da Carolina do Sul anulou oficialmente as condenações de Alex Murdaugh pelos assassinatos, afirmando que Beck havia comprometido o direito dele a um julgamento justo. A decisão chocou os Estados Unidos, porque parecia inacreditável que uma funcionária do próprio tribunal pudesse colocar em risco um dos julgamentos mais famosos do país. E Becky Hill acabou se tornando uma peça central na queda e possível recomeço do caso Murdaugh. Uma mulher que inicialmente parecia apenas uma funcionária administrativa passou a ser acusada de interferir diretamente em um julgamento de assassinato que mobilizou o mundo inteiro. Muitos especialistas disseram que ela se deixou consumir pela fama, pela atenção da mídia e pela oportunidade de transformar o caso em celebridade pessoal. Hoje, o nome Rebecca Hill está ligado a uma das maiores controvérsias judiciais da história recente dos Estados Unidos. E para milhares de pessoas que acompanharam o julgamento, ficou a sensação perturbadora de que até mesmo dentro do tribunal, talvez ninguém estivesse realmente jogando limpo. Eu não tenho dúvidas. O mais assustador para muitas pessoas é que, apesar de toda a riqueza, influência e poder da família Murdaugh, o império acabou desmoronando completamente diante das câmeras. O homem que durante décadas apareceu em tribunais defendendo clientes, agora vive atrás das grades cercado por seguranças, recursos judiciais e investigações intermináveis. E mesmo depois de tantos julgamentos, mortes misteriosas e escândalos financeiros, ainda existem perguntas sem respostas que continuam assombrando a Carolina do Sul até hoje.
Pois é, meus amados, esse caso é recente e ainda vai fazer 5 anos. O que pode acontecer agora? Será realizado um novo julgamento pelos assassinatos? Os promotores afirmaram que pretendem julgá-lo novamente. A defesa promete apresentar novas evidências e atacar a investigação original. O caso continua aberto e ainda não existe uma data definitiva para o novo julgamento. E como todo bom caso famoso, existem livros, séries, documentários, filmes sobre o caso Murdaugh. Portanto, meus amados, eu vou deixar na descrição do vídeo tudo isso para vocês, se vocês quiserem ir lá conferir, ok? É isso. Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar no comentário a opinião de vocês sobre esse caso. É muito importante para mim. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar para agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Curte, comente, compartilhe este vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E também deixe nos comentários qualquer história que você gostaria de ouvir aqui. E se você se interessa por histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima.